Na Crimeia, um grupo de homens fortemente armados, fala-se em cerca de 50, de uma de um autodenominado grupo de defesa da população russófona da Crimeia, entrou no edifício do Parlamento e do Governo e que está neste momento na mão desse forte grupo armado. O presidente da autonomia já tentou falar com eles, mas eles recusam-se a qualquer tipo de conversações. No fundo, o que eles irão fazer, disseram que irão permitir a entrada apenas no edifício dos deputados e do presidente do Parlamento da Crimeia, e pensa-se que, se reunir o Parlamento, então eles irão exigir que a Crimeia proclame ou a independência ou peça ajuda à Rússia. E claro que é uma situação extremamente grave, porque o ministro do Interior da Ucrânia já mandou cercar o Parlamento com polícia e tropas do Ministério do Interior, e o presidente da Ucrânia já veio dizer que qualquer movimentação de tropas russas no território da Ucrânia será considerada uma agressão militar, e o certo é que na Crimeia fica a mais importante base militar russa na Ucrânia, daí que há uma situação muito grave. Não há ainda uma reação oficial de Moscovo a esta invasão do Parlamento. Normalmente, quer dizer, Moscovo olha para este tipo de ações como ações claramente terroristas, mas como o Ocidente, a União Europeia e os Estados Unidos apoiaram os conflitos, a oposição e o levantamento da oposição em Kiev contra o presidente Yanukovych, que Moscou considera ser o presidente, digamos, legítimo, por isso não se sabe qual será a posição que Moscou irá tomar em relação a este ataque. No entanto, espera-se que Moscovo não apoie os organizadores deste ataque, porque isso seria muito grave e iria aumentar também ainda mais a tensão na Crimeia. Mas por isso mesmo não podemos entender isto como uma resposta russa face ao que está a passar em Kiev. O que é que pode acontecer nas próximas horas? É de esperar então essa reação oficial de Moscovo? É de esperar que Moscovo tem aqui uma oportunidade muito boa para intermediar esta situação. Moscovo pode aparecer e pode fazer com que as pessoas que ocuparam o Parlamento ponham as armas e não resistam às autoridades de Kiev. Caso Moscovo venha a ter outra posição, apoio, por exemplo, esta ação e apoio o movimento separatistas na Ucrânia, então aí sim teremos relações muito tensas entre os dois países. Os ucranianos irão ainda menos, diminuir as simpatias para com o governo da Rússia na Ucrânia, e as consequências poderão ser imprevisíveis. Além disso, se a Rússia apoiar uma ação deste tipo, isto é um precedente muito grave, porque quando acontecer na Rússia, e já aconteceu várias vezes, que certamente que os russos não irão dizer que, digamos que, não irão aceitar uma coisa dessas. Ou seja, vamos ver, a situação é muito confusa ainda, e espera-se que do lado russo e também do lado das novas autoridades da Ucrânia haja uma reação sensata. O problema também é que o governo da Ucrânia apenas está a ser feito. Está a haver fortes problemas na formação desse governo. Por exemplo, uma das vice-primeira-ministras que foi ontem nomeada, hoje decidiu já não aceitar o cargo. Daí que a situação é mesmo muito confusa. Não há, portanto, um apoio declarado de Moscovo a esta ação que decorre na Crimeia desde as primeiras horas do dia, com o Parlamento local a ser invadido por populares pró-russo. Os problemas da austeridade têm
esta situação. Fomos ultrapassados pela Lituânia. Exatamente. E também por Chipre, embora Chipre agora provavelmente vai nos ultrapassar para trás. Não é? Exatamente. Este ano, as previsões europeias admitem que Portugal possa crescer um pouco mais do que estava previsto, 7,8%, ou seja, possa atingir 1,2%, 1,3%, e, portanto, pelo menos nesse aspecto, se isso acontecer, deixamos de estar em divergência com a zona euro e a União Europeia, o que, apesar de tudo, é um resultado sofrível, mas melhor do que aquilo que temos. Portugal já fez história neste mar. Em 1542, ao serviço da coroa espanhola, é certo, o português João Rodrigues Cabrilho tornou-se no primeiro europeu a desembarcar no atual estado da Califórnia. Por esta altura, o mar era uma espécie de autoestrada para o crescimento das nações e Portugal seguia à frente para mostrar como era. Quase 600 anos depois, Cavaco Silva quer que o país volte a olhar para o oceano. My country is a world maritime giant, given the vast size of its maritime areas under national jurisdiction. Portugal has a privileged location at the crossroads between continents, Europe, Africa and the Americas. No encerramento da segunda Cimeira Mundial dos Oceanos, o Presidente alertou para a destruição marítima provocada pelo homem e exigiu medidas urgentes à escala global, antes que seja tarde demais. However, the urgency today at the global level is preserving ocean sustainability. Do we realize how close to the edge we are? If we do, how can we act together to avoid what is happening? A solução é política e está nas mãos dos políticos. Mas para esses, Cavaco Silva tem uma velha receita. Politicians, I reaffirm, need to be pressed to take better decisions. So continue and organize a third World Ocean Conference. Portugal will open its doors. Se na época dos descobrimentos o mar foi a porta de saída, em época de crise, Cavaco Silva quer que o mar seja a porta de entrada da prosperidade económica. Se em 2015, 2016 as Nações Unidas aprovarem a proposta portuguesa, Portugal poderá ter uma plataforma continental da dimensão da Índia. Depois é só saber explorá-la. Rodrigo Lobo e Anselmo Crespo, a SIC em Half Moon Bay, Califórnia, Estados Unidos. Se é um dos 377 mil portugueses que recebe subsídio de desemprego, vai ter que passar a ter mais atenção à sua caixa de correio. A partir do mês que vem, o Governo vai acelerar o mecanismo para anular o subsídio de desemprego a quem falhar as convocatórias para comparecer no centro de emprego. O envio por correio da segunda chamada passará a ser automático. A partir de março vai estar disponível uma alteração no sistema informático do Serviço Público de Emprego que permitirá que a segunda convocatória seja emitida automaticamente e, portanto, creio que isso também irá permitir que o gap entre o incumprimento da primeira convocatória e a emissão da segunda convocatória venha a diminuir e, com isso, digamos, uma maior eficiência, portanto, neste processo. Um processo complexo que até agora funcionava de maneira diferente, mais morosa e dispendiosa para o Estado. Nesta matéria, o Instituto de Emprego e Formação Profissional tinha um procedimento que era todas as convocatórias para beneficiários de prestações de desemprego eram convocatórias de correio registado e, portanto, com um custo elevadíssimo nos seus procedimentos e, portanto, em 2012 esse procedimento foi alterado e, portanto, só a segunda convocatória perante uma situação de incumprimento é que obriga ao seu registro. Agora, no dia em que falta a primeira chamada, o Instituto de Emprego e Formação Profissional envia-lhe automaticamente para casa uma segunda carta registada. Tal como antes, só lhe retiram o subsídio se faltar das 2 vezes que foi chamado a comparecer. Do ponto de vista das convocatórias, elas são importantes do ponto de vista de sancionar comportamentos que não relevem para efeito da disponibilidade das pessoas desempregadas. O objetivo do Governo é, por isso, evitar que as 2 convocatórias não se concretizem e o beneficiário continue, mesmo sem comparecer no centro de emprego, a receber a ajuda do Estado.
Este pequeno primata chama-se mito. O nome vem da mitocôndria, um pequeno órgão celular responsável por transformar os nutrientes dos alimentos em energia. As doenças da mitocôndria resultam de defeitos genéticos que agora podem ser eliminados através da fertilização in vitro, com 3 pais. 3, exatamente. Mito é um dos 5 macacos nascidos da manipulação genética, com recurso ao ADN de 3 progenitores. Um investigador norte-americano conseguiu criar uma tecnologia que consiste em retirar um óvulo da mulher que quer engravidar, guardar a maior parte desse ADN e substituir a mitocôndria deficiente por outra saudável de uma outra mulher. O esperma do pai é então utilizado para fertilizar o óvulo que é implantado na mãe. They almost have no reproductive options, so they all either have to adopt the child or not to have their own children at all. And this technique would allow them to produce genetically their own child with these mutated genes actually replaced with healthy genes. A possibilidade de testar esta técnica em seres humanos está em debate nos Estados Unidos. Os críticos falam em manipulação genética de bebês e têm algumas dúvidas éticas sobre a questão dos 3 progenitores. O investigador que quer avançar com os testes clínicos responde. There are humans with transplanted liver or heart or blood. They carry foreign DNA. So they have 4 parents then by this definition, right? A técnica chamada fertilização com 3 pais foi realizada com sucesso nestas 5 crias. Pode ser uma esperança para mães com deficiências genéticas que queiram gerar os próprios embriões. É óbvio que as autoridades portuguesas acompanham com grande preocupação o que tem vindo a acontecer na Venezuela. É uma das comunidades mais importantes de Portugal no estrangeiro, e em particular na América Latina, depois do Brasil. E vários membros do governo português têm visitado a Venezuela e estabelecido contactos com membros dessa comunidade. E esperemos que a situação evolua de forma a estabilizar as condições de segurança, que é sempre uma preocupação de uma comunidade. Nós percebemos a insatisfação dos adeptos, assim como nós estamos insatisfeitos com os recentes resultados que obtivemos. Agora, os adeptos do Porto vivem o clube de uma forma muito apaixonada, muito intensa, mas também sabem dizer que estão presentes nos momentos mais importantes do clube, e eu acho que a manifestação de apoio que hoje sentimos no aeroporto foi precisamente visto dessa forma, uma forma de os adeptos dizerem que estão com a equipa neste momento importante. Depois do empate conseguido no Porto, os alemães acreditam que é possível seguir em frente na Liga Europa. O jogo é especial para o Eintracht de Frankfurt, que tem estado afastado das competições europeias. A estratégia para vencer o Porto fica em segredo. Das hat mich letzte Woche ein Kollege von Ihnen in Portugal auch gefragt. Wieso soll ich Ihnen jetzt sagen, wie ich da spielen will? Das hilft mir jetzt keinen Schritt weiter. Ne? Also das könnte sein, dass wir vorne drauf gehen, es könnte sein, dass wir ein Mittelfeldpressing machen, es könnte sein, dass wir uns ganz zurückziehen. Und Sie wissen ja, wenn wir uns ganz zurückziehen, dann geht es meistens die Hose. O Porto pode contar com um ambiente pouco acolhedor. 48.000 adeptos vão encher esta arena. Uma ajuda preciosa para os alemães que atribuem o favoritismo ao Futebol Clube do Porto. Ich halte Sie auf jeden Fall, Sie haben natürlich die besseren Einzelspieler, ohne dass ich meine Mannschaft jetzt schlecht mache, aber Sie haben natürlich klar die besseren Einzelspieler. Aber als Mannschaft, wenn wir funktionieren, Alex, sage ich was Falsches, wenn ich, ne, dann kann es natürlich... ja, es ist ja so, da musst du immer aufpassen, was du sagst. Aber ich habe keine Lust, immer aufzupassen, weil das einfach ein Blödsinn ist in dem Fall jetzt. Ne? Das wissen meine Spieler auch, die können sich auch einschätzen. Also sicher hat Porto die wesentlich besseren Einzelspieler, aber als Mannschaft kann man eben auch, wenn man richtig gut funktioniert, gegen eine Mannschaft, die bessere Einzelspieler hat, auch gewinnen, wenn sie nicht als Mannschaft auftreten. Ja, ich denke, man hat im Hinspiel schon gesehen, dass sie sehr gute Einzelspieler haben, wie der Trainer schon gesagt hat. Und
Ich denke, ja, wir müssen einfach gut organisiert sein, frühzeitig sprechen. Die Kommunikation ist sehr wichtig in so einem Spiel, gerade wenn es auch ausverkauft ist, muss man sehr laut sprechen. Das war in Porto, glaube ich, auch ganz gut. Und ja, einfach versuchen, defensiv gut zu stehen, aber trotzdem natürlich auch seine Chance nach vorne hin zu suchen und versuchen, ein Tor zu machen und einfach aus einer guten Defensive heraus versuchen, die Möglichkeit zu nutzen. Armin V treinou esta manhã com 23 jogadores. O treinador não pode contar com o lesionado Sebastian Rode, dos titulares no empate frente ao Porto. Alberto Fragoso e Joaquim Gomes, SIC, Frankfurt, Alemanha. São 3 os médicos do Hospital Militar que terão recebido dinheiro da Endowave para desviarem doentes para o Hospital de São Luís. Para o bastonário da Ordem dos Médicos é motivo mais do que suficiente para que sejam expulsos. Perante os factos que o Tribunal considerar definitivamente como provados, então sim aplicaremos uma pena adequada e será uma pena obviamente muito severa, porque nós queremos preservar o bom nome de 99% dos médicos. Admitindo que 1% dos médicos seja criminoso, ainda são 400, portanto são muitos, mas nós estamos determinados em expurgá-los da Ordem e separar o trigo do joio. Apesar de representantes da Ordem terem acompanhado as buscas da Polícia Judiciária Militar, o bastonário só soube do caso pela comunicação social. Nós não podemos tolerar médicos que se esquecem dos seus deveres éticos e deontológicos e que transformam a medicina num comércio ilegal. O esquema fraudulento que está a ser investigado pelo Ministério Público de Lisboa e Polícia Judiciária Militar ter-se-á estendido, entretanto, a outros médicos e hospitais do país. Assim que teve acesso a uma carta enviada por um funcionário da Endowave a um médico de um hospital do norte do país, onde se propõe o pagamento de 3.000 a 4.000 euros limpos aos urologistas que angariarem doentes para fazer braquiterapias em hospitais privados. O que estamos sempre a falar no passado era de processos disciplinares, processos de inquérito, etc. Quer dizer, o Estado tem que ser ressarcido. Se o Estado foi prejudicado em milhões de euros, tem que pedir esses milhões de euros de volta. Assim que sabe que a Inspeção-Geral de Saúde também está a investigar o desvio de doentes dos hospitais públicos para os privados. Paulo Macedo deu indicações para que a investigação seja o mais célere possível. A Endowave nasceu em 2008 e funciona agora numa discreta loja neste prédio de Massamá, onde esta terça-feira 2 procuradoras do Ministério Público, auxiliadas pela Polícia Judiciária Militar, recolheram grande quantidade de prova. A sede fiscal da empresa não é, no entanto, nesta morada, mas sim nesta casa desabitada em Campinho, uma pacata freguesia de Reguengos de Monsaraz. O único sócio e gerente da Endowave é Alexandre Moleiro, que desde 2006 não terá apresentado nenhuma declaração de IRS. Mas a empresa, segundo dados da autoridade tributária, vai de vento em popa. Em 2010 e 2011 apresentou rendimentos de cerca de 900 mil euros, mas em 2012 quase quadriplicou este valor para mais de 3 milhões e 400 mil euros. Neste ano, a Endowave pagou 38 mil euros de imposto. A empresa é agora suspeita de ter aliciado médicos urologistas para fazerem braquiterapias, um tratamento com sementes de iodo radioativas para combater o cancro da próstata que a empresa comercializa. Esta terça-feira, as buscas realizaram-se também no Hospital Militar, em casa de 3 médicos desta instituição, entre os quais o chefe do serviço de urologia, de um outro médico de radioterapia e também no Hospital São Luís, um hospital privado, para onde os clínicos desviavam os doentes para fazerem as intervenções. A Endowave cobrava entre 16 a 25 mil euros por cada braquiterapia, quando a concorrência raramente ultrapassava os 10 mil. No público, ficaria ainda muito menos dispendioso, por cerca de 6 mil euros. A Endowave passava as faturas ao sistema de saúde dos militares e esperava que o doente recebesse a comparticipação e transferisse o dinheiro para a conta da empresa. No entanto, a investigação está também de olhos postos na World Medical Engineering, uma empresa criada já em março do ano passado em Tenerife pela irmã de Alexandre Moleiro e para onde também há registro de terem sido feitas transferências de doentes.
Segundo uma carta a que a SIC teve acesso, a Endowave propunha-se pagar aos médicos entre 3 a 4 mil euros por cada doente que referenciassem, pagamento em dinheiro e sem recibo. Mas haveria ainda outras benesses. A investigação descobriu que, a partir de 2012, o responsável da Endowave vinha regularmente a este restaurante de Lisboa pagar refeições dos 3 médicos do Hospital Militar. A conta era na ordem dos 1.500 euros por mês. A pouco menos de 3 meses para o final do resgate, a dúvida permanece. Entre uma saída limpa ou um programa cautelar, o Governo ainda não tomou uma decisão. As recomendações essas são cada vez mais entre os que preferem a segurança de um cautelar ou a mensagem de confiança enviada aos mercados com a escolha de uma saída sem apoio. A Moody's segue um caminho diferente e diz agora que a decisão é indiferente para o rating do país. Interessa, sim, garantir que há uma rede de segurança depois da saída da Troika. Para a Agência de Notação Financeira, essa rede tanto pode ser um programa cautelar ou a chamada almofada financeira que o Governo já admitiu estar a construir, à imagem do que fez a Irlanda. Numa conferência de imprensa em Lisboa, durante a qual as filmagens e as gravações de som foram proibidas, a Moody's lembrou que longe vão os tempos em que se temia um segundo resgate para Portugal. Risco esse que na altura fez descer o rating da República Portuguesa e subir os juros da dívida. Por agora, a agência diz que ainda é cedo para rever em alta a nota dada a Portugal, até porque existem preocupações. Desde logo a elevada dívida pública portuguesa, que é ainda um problema na zona euro, mas também as perspectivas de crescimento para a economia, que ficam abaixo das da Irlanda. Por outro lado, a Moody's salienta os progressos feitos ao nível das reformas estruturais e destaca o acesso do país aos mercados. Esta quarta-feira todos os prazos estiveram em queda, com as obrigações a 10 anos a negociarem na casa dos 4,8%. O ideal, diz a Moody's, é que os juros ainda continuem a cair. Quanto a um acordo entre o Governo e o PS sobre o pós-Troika, a agência diz que seria positivo para o rating do país, já que a consolidação orçamental tem de continuar por vários anos. A próxima avaliação da Moody's a Portugal deve acontecer a 9 de maio, uma semana antes da saída da Troika. Nunca se entende muito bem se essa moderação se traduz ainda mais cortes. A Troika defende tudo quanto seja uma diminuição de rendimentos. E nos rendimentos falamos aqui em salários, pensões e reformas. E para nós essa diminuição de rendimentos é que está a pôr o país na pobreza. Deve existir uma certa moderação salarial e em relação ao salário mínimo estamos, como sempre estivemos, disponíveis para nesta casa, em concertação social, encontrarmos o melhor modelo num acordo mais amplo de política salarial. A Troika falou muito e falou mal. Foi arrogante, defendeu que o programa estava a funcionar sem o justificar. Nós saímos daqui completamente apreensivos. Muita frontalidade, mas onde para nós ficou claramente definido que a Troika, embora numa perspectiva já de saída, continua a considerar que manda em Portugal e que vai determinar o futuro do país, nomeadamente com mais austeridade. O Green Project Awards, iniciativa que todos os anos premia os projetos que têm contribuído para promover a partilha de boas práticas que fomentem o empreendedorismo, a inovação, o desenvolvimento sustentável e a economia verde, organiza logo à tarde a conferência Inovação e Sustentabilidade nas Cidades do Futuro. José Manuel Costa, presidente do Grupo GCI, organizador do Green Project Awards, está na edição da manhã. Muito bom dia, seja bem-vindo. Como está? O que é que se pretende com esta discussão agendada para hoje? O que se pretende exatamente é discutir o que é a inovação e em que modelo é que nós podemos construir cada vez uma cidade mais sustentável. E aí o que nós vamos estar a debate hoje é o que é que a sociedade civil tem para propor para as cidades, do ponto de vista da inovação, do ponto de vista de propostas de maior dinamismo e de maior incorporação da sustentabilidade na agenda das cidades, e numa segunda parte a resposta de 3 presidentes da Câmara, exatamente, que vão falar da sua experiência e aquilo que estão a fazer nos seus municípios também para tornar cada uma das suas cidades mais sustentáveis. E o que é que estes elementos da mobilidade, da inovação, da cooperação, isto tudo em termos de sustentabilidade, permitem a uma cidade? Esses são pilares fundamentais quando nós falamos em sustentabilidade. A sustentabilidade não consegue ser efetiva se não houver uma partilha e uma cooperação entre vários agentes da sociedade civil, porque isso implica que tem que haver mobilização de vários agentes económicos, de facto, que possam contribuir, e dos municípios e das juntas de freguesia, de facto, se consiga mobilizar
a sociedade, primeiro do ponto de vista de quem gera a sociedade, mas também há uma parte importante e relevante que muitas vezes é esquecida do ponto de vista do utente, de nós como cidadãos, o que é que nós devemos fazer no nosso dia-a-dia para termos uma mobilidade urbana mais sustentável, como é que nós nos mobilizamos da cidade, como é que nós gerimos a nossa relação no dia-a-dia com a cidade, como é que nós gerimos a nossa relação com os recursos naturais, a nossa relação com a água, a nossa relação com a energia, a nossa relação com os transportes, a nossa relação com o comércio. E, no fundo, é todo este conjunto de temas que é importante discutir para que conseguimos construir uma cidade mais sustentável. Há aqui uma componente económica que já referiu que também é importante. Por isso mesmo, faz sentido a discussão neste momento? Faz, primeiro porque a economia verde pode ser, e é, seguramente. Aliás, o Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território já o disse, que pode ser a economia verde um dos veículos exatamente para a recuperação económica do país. E nós temos best practices, temos melhores cases, temos boas práticas a nível europeu que podem ser exportadas e podem ser mais implementadas e mais desenvolvidas a nível nacional. A sustentabilidade não existe se não houver criação de riqueza. Muitas vezes nós falamos da sustentabilidade, achamos que só tem a ver em relação com o ambiente. É preciso deixar claro que a sustentabilidade tem que haver um equilíbrio sobre o desenvolvimento económico, criação de riqueza, criação de emprego, respeito pelo meio ambiente e respeito e trabalho e de suporte à comunidade. Articulando estes três vetores, conseguimos ter uma sustentabilidade mais eficiente e podemos construir um país também mais sustentável. E a crise não levou a que se desse um passo atrás em algumas destas áreas? Acho que essa foi a primeira tentação, mas eu acho que a crise também é uma oportunidade para nós mudarmos alguns paradigmas, mudarmos a nossa relação com os recursos naturais e questionarmos a forma como nós usamos e interagimos no dia-a-dia. Da nossa relação de poupança energética, como é que nós, mais uma vez, um bem que é muito escasso, embora em Portugal, com tanta chuva, a água não seja um tema, mas muitas regiões do mundo é um problema sério e que por isso temos de ter uma relação eficaz com alguns desses recursos naturais. O Green Project Award já tem ação, para além de Portugal, em Cabo Verde e no Brasil. É este ano que a iniciativa chega finalmente a Angola e Moçambique? Como tem sido a vossa Moçambique está praticamente pronto para arrancar. Neste momento está em articulação junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique e Angola, seguramente que dará o primeiro sinal ainda neste final do primeiro semestre. No que diz respeito a Portugal, em que fase do processo estamos este ano? O GPA em Portugal teve, na 7ª edição, tem dois grandes objetivos. Um é, além de identificar as boas práticas, ou seja, aquilo que é o grande objetivo do prémio é criar um ciclo de conferências de forma a poder impactar e discutir a sociedade civil e mobilizá-la mais neste dinamismo da criação da economia verde. E este ano vai haver um conjunto de 4 conferências debatidas ao longo do ano, a 2, em junho sobre o consumo sustentável, uma outra sobre capital natural, tem a ver com a nossa relação da agricultura, o mar e a floresta, e no final do ano uma outra sobre a economia verde, exatamente em linha com aquilo que têm sido os objetivos definidos pelo Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território. Esses são de facto os grandes objetivos e há uma grande novidade, há 3 grandes novidades este ano. Uma que é como é que nós vamos criar e implementar uma nova categoria relacionada com o consumo sustentável, que tem por objetivo criar entre os consumidores e entre os produtores preocupações de sensibilização para o consumidor, para que haja hábitos de consumo mais sustentáveis e mais eficientes. Numa outra parte, como é que nós vamos conseguir incentivar as cidades, as juntas de freguesia, o poder local a definirem projetos de modelos de cidades mais sustentáveis. E acredita que por isso mesmo teremos mais candidaturas aos prémios? Nós acreditamos que teremos mais candidaturas a este prémio. Pela primeira vez, o Prémio de Investigação e Desenvolvimento passa a ser um prémio monetário, ou seja, o vencedor passa a receber 20 mil euros, exatamente para incentivar também maior investigação e uma maior participação das universidades. José Manuel Costa, bom dia, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos nesta edição da manhã. É óbvio que as autoridades portuguesas acompanham com grande preocupação o que tem vindo a acontecer na Venezuela. É uma das comunidades mais importantes de Portugal no estrangeiro e em particular na América Latina, depois do Brasil. E vários membros do governo português têm visitado a Venezuela e estabelecido contactos com
com membros dessa comunidade. E esperemos que a situação evolua de forma a estabilizar as condições de segurança, que é sempre uma preocupação de uma comunidade. Os programas de austeridade têm esta situação. Fomos ultrapassados pela Lituânia. Exatamente. E também por Chipre, embora Chipre agora provavelmente vai nos ultrapassar para trás. Não é? Exatamente. Este ano, as previsões europeias admitem que Portugal possa crescer um pouco mais do que está previsto, 7,8%, ou seja, possa atingir 1,2%, 1,3%, e, portanto, pelo menos nesse aspecto, se isso acontecer, deixamos de estar em divergência com a zona euro e a União Europeia, o que, apesar de tudo, é um resultado sofrível, mas melhor do que aquilo que temos. Este pequeno primata chama-se mito. O nome vem da mitocôndria, um pequeno órgão celular responsável por transformar os nutrientes dos alimentos em energia. As doenças da mitocôndria resultam de defeitos genéticos que agora podem ser eliminados através da fertilização in vitro, com 3 pais. 3, exatamente. Mito é um dos 5 macacos nascidos da manipulação genética com recurso ao ADN de 3 progenitores. Um investigador norte-americano conseguiu criar uma tecnologia que consiste em retirar um óvulo de mulher que quer engravidar, guardar a maior parte desse ADN e substituir a mitocôndria deficiente por outra saudável de uma outra mulher. O esperma do pai é então utilizado para fertilizar o óvulo que é implantado na mãe. They almost have no reproductive options. They all either have to adopt the child or not to have their own children at all. And this technique would allow them to produce genetically their own child with these mutated genes actually replaced with healthy genes. A possibilidade de testar esta técnica em seres humanos está em debate nos Estados Unidos. Os críticos falam em manipulação genética de bebês e têm algumas dúvidas éticas sobre a questão dos 3 progenitores. O investigador que quer avançar com os testes clínicos responde. There are humans with transplanted liver or heart or blood. They carry foreign DNA. So they have 4 parents then, by this definition, right? A técnica chamada fertilização com 3 pais foi realizada com sucesso nestas 5 crias. Pode ser uma esperança para mães com deficiências genéticas que queiram gerar os próprios embriões. Portugal já fez história neste mar. Em 1542, ao serviço da coroa espanhola, é certo, o português João Rodrigues Cabrilho tornou-se no primeiro europeu a desembarcar no atual estado da Califórnia. Por esta altura, o mar era uma espécie de autoestrada para o crescimento das nações e Portugal seguia à frente para mostrar como era. Quase 600 anos depois, Cavaco Silva quer que o país volte a olhar para o oceano. My country is a world maritime giant. Given the vast size of its maritime areas under national jurisdiction, Portugal has a privileged location at the crossroads between continents, Europe, Africa and the Americas. No encerramento da segunda Cimeira Mundial dos Oceanos, o presidente alertou para a destruição marítima provocada pelo homem e exigiu medidas urgentes à escala global antes que seja tarde demais. However, the urgency today at the global level is preserving ocean sustainability. Do we realize how close to the edge we are? If we do, how can we act together to avoid what is happening? A solução é política e está nas mãos dos políticos. Mas para esses, Cavaco Silva tem uma velha receita. Politicians, I reaffirm, need to be pressed to take better decisions. So continue and organize a third World Ocean Conference. Portugal will open its doors. Se na época dos descobrimentos o mar foi a porta de saída, em época de crise, Cavaco Silva quer que o mar seja a porta de entrada da prosperidade económica. Se em 2015, 2016 as Nações Unidas aprovarem a proposta portuguesa, Portugal poderá ter uma plataforma continental da dimensão da Índia. Depois,
Depois é só saber explorá-la. Rodrigo Lobo e Anselmo Crespo, a SIC em Half Moon Bay, Califórnia, Estados Unidos. Na Crimeia, um grupo de homens fortemente armados, fala-se em cerca de 50, de uma autodenominada, de um autodenominado grupo de defesa da população russófona da Crimeia, entrou no edifício do Parlamento e do Governo e que está neste momento na mão desse forte grupo armado. O presidente da autonomia já tentou falar com eles, mas eles recusam-se a qualquer tipo de conversações. No fundo, o que eles irão fazer, disseram que irão permitir a entrada apenas no edifício dos deputados e do presidente do Parlamento da Crimeia, e pensa-se que, se reunir o Parlamento, então eles irão exigir que a Crimeia proclame ou a independência ou peça ajuda à Rússia. E claro que é uma situação extremamente grave, porque o ministro do Interior da Ucrânia já mandou cercar o Parlamento com polícia e tropas do Ministério do Interior, e o presidente da Ucrânia já veio dizer que qualquer movimentação de tropas russas no território da Ucrânia será considerada uma agressão militar, e o certo é que na Crimeia fica a mais importante base militar russa na Ucrânia, daí que há uma situação muito grave. Não há ainda uma reação oficial de Moscovo a esta invasão do Parlamento. Normalmente, quer dizer, Moscovo olha para este tipo de ações como ações claramente terroristas, mas como o Ocidente, a União Europeia e os Estados Unidos apoiaram os conflitos, a oposição e o levantamento da oposição em Kiev contra o presidente Yanukovych, que Moscou considera ser o presidente, digamos, legítimo, por isso não se sabe qual será a posição que Moscou irá tomar em relação a este ataque. No entanto, espera-se que Moscovo não apoie os organizadores deste ataque, porque isso seria muito grave e iria aumentar também ainda mais a tensão na Crimeia. Mas é por isso mesmo não podemos entender isto como uma resposta russa face ao que está a passar em Kiev. O que é que pode acontecer nas próximas horas? É de esperar então essa reação oficial de Moscovo? É de esperar que Moscovo tem aqui uma oportunidade muito boa para intermediar esta situação. Moscovo pode aparecer e pode fazer com que as pessoas que ocuparam o Parlamento ponham as armas e não resistam às autoridades de Kiev. Caso Moscovo venha a ter outra posição, apoio, por exemplo, esta ação e apoio o movimento separatistas na Ucrânia, então aí sim teremos relações muito tensas entre os dois países. Os ucranianos irão ainda menos, irão diminuir as simpatias para com o governo da Rússia na Ucrânia, e as consequências poderão ser imprevisíveis. Além disso, se a Rússia apoiar uma ação deste tipo, isto é um precedente muito grave, porque quando acontecer na Rússia, e já aconteceu várias vezes, que certamente que os russos não irão dizer que, digamos que, não irão aceitar uma coisa dessas. Ou seja, vamos ver, a situação é muito confusa ainda, e espera-se que do lado russo e também do lado das novas autoridades da Ucrânia haja uma reação sensata. O problema também é que o governo da Ucrânia apenas está a ser feito. Está a haver fortes problemas na formação desse governo. Por exemplo, uma das vice-primeira-ministras que foi ontem nomeada, hoje decidiu já não aceitar o cargo. Daí que a situação é mesmo muito confusa.
Não há, portanto, um apoio declarado de Moscovo a esta ação que decorre na Crimeia desde as primeiras horas do dia, com o Parlamento local a ser invadido por populares pró-russo. O crime aconteceu a 22 de maio do ano passado. Aos 25 anos, o soldado Lee Rigby foi atropelado e esfaqueado, quase decapitado em plena luz do dia, perto do quartel onde estava destacado em Londres. Os autores, de 22 e 29 anos, referenciados pelos serviços secretos britânicos, justificaram o ataque aleatório como um ato de defesa do Islão. O crime chocou o Reino Unido e provocou várias manifestações contra radicais islâmicos. Os homens britânicos de origem nigeriana acabaram por ser declarados culpados do homicídio no passado mês de dezembro. O mais velho foi agora condenado à prisão perpétua e o mais novo, considerado cúmplice, enfrenta uma pena de pelo menos 45 anos de prisão. Foram ambos retirados da sala de audiências durante a leitura da sentença por desrespeito ao tribunal. A família do soldado considerou a sentença justa, mas no exterior do tribunal, dezenas de manifestantes de extrema-direita condenaram a decisão, exigindo a aplicação da pena de morte abolida no Reino Unido há 50 anos. No exército desde 2006, Lee Rigby tinha cumprido missões na Alemanha, Chipre e Afeganistão. Deixou órfão um filho de 2 anos. E agora a imprensa desta quinta-feira, começando pela capa do Jornal de Notícias. Governo força retirada de subsídio de desemprego é o principal destaque. Isto para quem falhar, segundo a chamada por carta registada. Na imagem, voos Ryanair Porto-Lisboa acendem guerra de preços na CP e cá em cima o futebol, a Eintracht Futebol Clube do Porto, Paulo Fonseca e Dragão no fio da navalha. No público, Portugal tem mais de 12 mil milhões de euros parados no BCE. E Paco de Lucia, o gênio da guitarra que universalizou o flamenco, morreu ontem, direito a grande fotografia na capa do público. No Europa quer punir clientes de prostituição, mas Portugal não alinha. Vladimir Putin põe tropas na fronteira com a Ucrânia. No Diário de Notícias, doente das Caldas, recusado em Lisboa, Loures e Leiria, acaba por morrer em Abrantes. Cá embaixo, pró-americano é o novo primeiro-ministro da Ucrânia. No Correio da Manhã, pai de Mané em fuga por tráfico de droga. Cabecilha de rede que vai a julgamento em Loures é o progenitor da pérola leonina. Benfica alerta contra grego. Jorge Jesus quer dedicar vitória à coluna. No Diário Económico, IRS, entrega começa em março. O aumento de imposto de Gaspar paga-se agora. Saiba quais são as despesas que pode deduzir e veja as simulações e descubra se pagará ou não IRS. No negócio, só 1/3 dos bancos isenta transferências. Angola dá garantia soberana ao BESA. Garantia visa cobrir créditos concedidos pelo Banco do BES no país. Desportivos na bola, Garay volta hoje ao 11. Regresso para ficar, na divisão do Benfica PAOK, que assim que transmite em direto às 8h05 da noite. No recorde, Jesus já liga à Europa, treinador com discurso mais ambicioso. No jogo, o Sporting, Mané no centro do palco. Temos revistas hoje, a Visão, a Teia Dourada da Urban Value, negócios depois da política e, na sábado, sexo no laboratório. Se é um dos 377 mil portugueses que recebe subsídio de desemprego, vai ter que passar a ter mais atenção à sua caixa de correio. A partir do mês que vem, o Governo vai acelerar o mecanismo para anular o subsídio de desemprego a quem falhar as convocatórias para comparecer no centro de emprego. O envio por correio da segunda chamada passará a ser automático. A partir de março vai estar disponível uma alteração no sistema informático do Serviço Público de Emprego que permitirá que a segunda convocatória seja emitida automaticamente e, portanto, creio que isso também irá permitir que o gap entre o incumprimento da primeira convocatória e a emissão da segunda convocatória venha a diminuir e, com isso, digamos, uma maior eficiência, portanto, neste processo. Um processo complexo que até agora funcionava de maneira diferente,
mais morosa e dispendiosa para o Estado. Nesta matéria, o Instituto de Emprego e Formação Profissional tinha um procedimento que era todas as convocatórias para beneficiários de prestações de desemprego eram convocatórias de correio registado e, portanto, com um custo elevadíssimo nos seus procedimentos e, portanto, em 2012 esse procedimento foi alterado e, portanto, só a segunda convocatória perante uma situação de incumprimento é que obriga ao seu registro. Agora, no dia em que falta a primeira chamada, o Instituto de Emprego e Formação Profissional envia-lhe automaticamente para casa uma segunda carta registada. Tal como antes, só lhe retiram o subsídio se faltar das 2 vezes que foi chamado a comparecer. Do ponto de vista das convocatórias, elas são importantes do ponto de vista de sancionar comportamentos que não relevem para efeito da disponibilidade das pessoas desempregadas. O objetivo do Governo é, por isso, evitar que as 2 convocatórias não se concretizem e o beneficiário continue, mesmo sem comparecer no centro de emprego, a receber a ajuda do Estado. Fui ao médico e tenho estas 2 receitas para aviar. Não faço a mínima ideia de quanto vou pagar, nem se posso ter estes medicamentos mais baratos. Normalmente vamos à farmácia e pagamos o que nos pedirem. Mas isso vai mudar. A aplicação chama-se Poupe na Receita. Foi feita pelo Infarmed e é grátis. Basta instalar no telemóvel, apontar para a receita e fica automaticamente a saber quanto vai gastar e quanto pode poupar se optar pelo genérico mais barato. Vamos ver como funciona. Eu vou exemplificar com a leitura do código de barras que está na receita. Portanto, agora as receitas já trazem todas códigos de barras. E, portanto, basta ativar a câmara do telemóvel e, nestas circunstâncias, para este medicamento, o sistema detectou um medicamento de um outro laboratório com um preço do utente consideravelmente mais barato e que permitirá uma poupança na casa dos 15,96 €. Só numa caixa deste medicamento? Só numa caixa deste medicamento. Assim que aponta para o código de barras, aparece logo o nome do medicamento e quanto custa. Neste caso, uma caixa de Singulair vai custar a um utente normal 16,40 €. A um pensionista ficará em 14,44 €. Até aqui, tudo normal. O que a aplicação faz é comparar com todos os genéricos do mercado. No caso do utente normal, a aplicação diz que pode ter o mesmo medicamento por 44 cêntimos. Quer dizer, então na prática que eu posso ir à farmácia e se eu não disser nada, tanto me podem dar este medicamento e eu tenho que pagar 16,40 € ou posso pagar só 44 cêntimos. É isso? Exatamente. Então agora com esta informação eu chego à farmácia e digo quero este medicamento genérico deste laboratório, neste caso a Ratiofarm. É esse o princípio? É assim que funciona esta aplicação? É esse o princípio. Portanto, se estiverem reunidas todas as condições, o utente, perante a informação que possui na ponta dos seus dedos, poderá pedir ao farmacêutico um medicamento biosimilar àquele que lhe foi passado pelo seu médico e que trará uma poupança imediata para o seu bolso na casa dos 15,96 € por unidade. No caso de um pensionista, a aplicação informa que pode aviar este medicamento de graça, mas pode chegar à farmácia e pedir-lhe 14,44 € se quiser o de marca ou se não disser que quer o genérico mais barato. Se na farmácia não tiver o genérico mais barato, pode sempre pedir que o encomendem. Normalmente o prazo é de 12 horas se não estiver esgotado. Vamos a outro caso. O médico receitou também um medicamento chamado Zocor. Custa 8,06 €, mas a aplicação diz que posso comprar o mesmo princípio ativo a partir de 62 cêntimos até um máximo de 12,5 €. Porque, não sei se sabia, há genéricos mais caros que o medicamento de marca. Se aviar exatamente os 2 medicamentos que vêm nesta receita, vou pagar 24,46 €. Se pedir na farmácia os genéricos dos laboratórios que me diz a aplicação, posso ter o mesmo por 1,06 €, uma poupança de 23,40 €
só nesta receita. Esta aplicação também me permite, agora que já sei exatamente o que quero, também me ajuda a encontrar a farmácia mais próxima para fazer a compra o mais rapidamente possível. Exatamente. Selecionando a opção farmácias, o sistema de imediato identifica a nossa localização, identificamos a farmácia mais próxima, que se chama Marvel. Então vamos ver se de facto funciona como a aplicação promete. Muito bem. Bom dia. Muito bom dia. Vinha aviar estas receitas, por favor. Com licença. Esta medicação é para si. Sim, senhora. E diga-me uma coisa, tem preferência por marca ou genérico? Queria genéricos. Neste caso específico, ao aviar a receita, na farmácia sugeriram-me de facto o genérico mais barato num caso e o terceiro mais barato no outro. Se quisesse encomendar o mais barato, estaria na farmácia, mas só no dia seguinte. A primeira pergunta que nós fazemos, uma vez que não está um medicamento específico na receita, é se a pessoa quer marca ou genérico. A pessoa habitualmente leva aquilo a que está habituada a levar. Mas hoje em dia, cada vez mais, é uma tendência e nota-se perfeitamente que as pessoas estão preocupadas com o preço que pagam pelos medicamentos na farmácia. Carla Gonçalves acredita que a informação é útil, mas há situações que não dependem dos farmacêuticos. Depende da abordagem quer do utente, quer do farmacêutico. Acho que o preço é o preço e está marcado. Cabe sempre ao utente a opção de escolha. Há uma questão, é que alguns medicamentos genéricos, mesmo nos preços mais baratos, muitas vezes não estão disponíveis. E as pessoas também têm que ter essa noção. Em resumo, confirme sempre se há um genérico mais barato do que o que estão a propor. A variação de preços entre genéricos pode ser enorme. Com a aplicação do Infarmed, pode garantir que está mesmo a poupar. Com esta aplicação, pode ter a certeza que, sempre que for à farmácia, pode saber antecipadamente quanto vai gastar e quanto pode poupar, para dessa forma ter a certeza de que a fatura vai ser sempre a mais baixa possível. Jorge Oliveira e Pedro Anderson, SIC. Eu sou expulso agora, mas tenho a militância suspensa há 2 anos, porque há 2 anos estou em manifesta discordância com a rota governativa, com a ruptura do partido com a social-democracia, com a organização interna do partido. Discordo inteiramente da política governativa e, portanto, resolvi suspender a militância. Com este partido no estado em que está, o que é que isso significa, Dr. António Capuz? Significa que este partido abandonou, antes de me expulsar a mim, expulsou a social-democracia, abandonou a matriz social-democrata. Isto por um lado. E por outro lado, adotou um esquema de organização interna que eu condeno de uma forma muito vigorosa e que está à vista do estimável público. Depois, o Primeiro-Ministro tem aquela escolha perfeitamente inacreditável de alguém para encabeçar a lista ao Conselho Nacional que tem uma imagem muito má junto da opinião pública, para não dizer uma imagem desgraçada junto da opinião pública, seja essa imagem merecida ou não, não entro nesse detalhe. A verdade é que o Miguel Relvas, de facto, caiu como uma bomba no seio do Congresso e na opinião pública em geral, basta ver as redes sociais, e estragou completamente a festa, penso eu. No, Cristiano no me sorprende. Sé que tenía mucha ilusión de jugar este partido después de la suspensión. Creo que se preparó muy bien por este partido y lo ha hecho muy bien. Se é um dos 377 mil portugueses que recebe subsídio de desemprego, vai ter que passar a ter mais atenção à sua caixa de correio. A partir do mês que vem, o Governo vai acelerar o mecanismo para anular o subsídio de desemprego a quem falhar as convocatórias para comparecer no centro de emprego. O envio por correio da segunda chamada passará a ser automático. A partir de março vai estar disponível uma alteração no sistema informático do Serviço Público de Emprego que permitirá que a segunda convocatória seja emitida automaticamente e, portanto, creio que isso também irá permitir que o gap entre o incumprimento da primeira convocatória e a emissão da segunda convocatória venha a diminuir e, com isso, digamos, uma maior eficiência, portanto, neste processo. Um processo complexo que até agora funcionava de maneira diferente.
mais morosa e dispendiosa para o Estado. Nesta matéria, o Instituto de Emprego e Formação Profissional tinha um procedimento que era todas as convocatórias para beneficiários de prestações de desemprego eram convocatórias de correio registado e, portanto, com um custo elevadíssimo nos seus procedimentos e, portanto, em 2012 esse procedimento foi alterado e, portanto, só a segunda convocatória perante uma situação de incumprimento é que obriga ao seu registro. Agora, no dia em que falta a primeira chamada, o Instituto de Emprego e Formação Profissional envia-lhe automaticamente para casa uma segunda carta registada. Tal como antes, só lhe retiram o subsídio se faltar das 2 vezes que foi chamado a comparecer. Do ponto de vista das convocatórias, elas são importantes do ponto de vista de sancionar comportamentos que não relevem para efeito da disponibilidade das pessoas desempregadas. O objetivo do Governo é, por isso, evitar que as 2 convocatórias não se concretizem e o beneficiário continue, mesmo sem comparecer no centro de emprego, a receber a ajuda do Estado. Na Crimeia, um grupo de homens fortemente armados, fala-se em cerca de 50, de um autodenominado grupo de defesa da população russófona da Crimeia, entrou no edifício do Parlamento e do Governo e que está neste momento na mão desse forte grupo armado. O presidente da autonomia já tentou falar com eles, mas eles recusam-se a qualquer tipo de conversações. No fundo, o que eles irão fazer, disseram que irão permitir a entrada apenas no edifício dos deputados e do presidente do Parlamento da Crimeia, e pensa-se que, se reunir o Parlamento, então eles irão exigir que a Crimeia proclame ou a independência ou peça ajuda à Rússia. E claro que é uma situação extremamente grave, porque o ministro do Interior da Ucrânia já mandou cercar o Parlamento com polícia e tropas do Ministério do Interior, e o presidente da Ucrânia já veio dizer que qualquer movimentação de tropas russas no território da Ucrânia será considerada uma agressão militar, e o certo é que na Crimeia fica a mais importante base militar russa na Ucrânia, daí que há uma situação muito grave. Não há ainda uma reação oficial de Moscovo a esta invasão do Parlamento. Normalmente, quer dizer, Moscovo olha para este tipo de ações como ações claramente terroristas, mas como o Ocidente, a União Europeia e os Estados Unidos apoiaram os conflitos, a oposição e o levantamento da oposição em Kiev contra o presidente Yanukovych, que Moscou considera ser o presidente, digamos, legítimo, por isso não se sabe qual será a posição que Moscou irá tomar em relação a este ataque. No entanto, espera-se que Moscovo não apoie os organizadores deste ataque, porque isso seria muito grave e iria aumentar também ainda mais a tensão na Crimeia. Mas por isso mesmo não podemos entender isto como uma resposta russa face ao que está a passar em Kiev. O que é que pode acontecer nas próximas horas? É de esperar então essa reação oficial de Moscovo? É de esperar que Moscovo tem aqui uma oportunidade muito boa para intermediar esta situação. Moscovo pode aparecer e pode fazer com que as pessoas que ocuparam o Parlamento ponham as armas e não resistam às autoridades de Kiev. Caso Moscovo venha a ter outra posição, apoio, por exemplo, esta ação e apoio o movimento separatistas na Ucrânia, então aí sim teremos relações muito tensas entre os dois países. Os ucranianos irão ainda menos
irão diminuir as simpatias para com o governo da Rússia na Ucrânia e as consequências poderão ser imprevisíveis. Além disso, se a Rússia apoiar uma ação deste tipo, isto é um precedente muito grave, porque quando acontecer na Rússia, e já aconteceu várias vezes, que certamente que os russos não irão dizer que, digamos que, não irão aceitar uma coisa dessas. Ou seja, vamos ver, a situação é muito confusa ainda e espera-se que do lado russo e também do lado das novas autoridades da Ucrânia haja uma reação sensata. O problema também é que o governo da Ucrânia apenas está a ser feito. Está a haver fortes problemas na formação desse governo. Por exemplo, uma das vice-primeira-ministras que foi ontem nomeada, hoje decidiu já não aceitar o cargo, daí que a situação é mesmo muito confusa. Não há, portanto, um apoio declarado de Moscou a esta ação que decorre na Crimeia desde as primeiras horas do dia, com o Parlamento local a ser invadido por populares pró-russo. Portugal já fez história neste mar. Em 1542, ao serviço da coroa espanhola, é certo, o português João Rodrigues Cabrilho tornou-se no primeiro europeu a desembarcar no atual estado da Califórnia. Por esta altura, o mar era uma espécie de autoestrada para o crescimento das nações e Portugal seguia à frente para mostrar como era. Quase 600 anos depois, Cavaco Silva quer que o país volte a olhar para o oceano. My country is a world maritime giant, given the vast size of its maritime areas and the national jurisdiction. Portugal has a privileged location at the crossroads between continents, Europe, Africa and the Americas. No encerramento da segunda Cimeira Mundial dos Oceanos, o Presidente alertou para a destruição marítima provocada pelo homem e exigiu medidas urgentes à escala global antes que seja tarde demais. However, the urgency today at the global level is preserving ocean sustainability. Do we realize how close to the edge we are? If we do, how can we act together to avoid what is happening? A solução é política e está nas mãos dos políticos. Mas para esses, Cavaco Silva tem uma velha receita. Politicians, I reaffirm, need to be pressed to take better decisions. So continue and organize a third World Ocean Conference. Portugal will open its doors. Se na época dos descobrimentos o mar foi a porta de saída, em época de crise, Cavaco Silva quer que o mar seja a porta de entrada da prosperidade económica. Se em 2015, 2016 as Nações Unidas aprovarem a proposta portuguesa, Portugal poderá ter uma plataforma continental da dimensão da Índia. Depois é só saber explorá-la. Rodrigo Lobo e Anselmo Crespo, a SIC em Half Moon Bay, Califórnia, Estados Unidos. O Green Project Awards, iniciativa que todos os anos premia os projetos que têm contribuído para promover a partilha de boas práticas que fomentem o empreendedorismo, a inovação, o desenvolvimento sustentável e a economia verde, organiza logo à tarde a conferência Inovação e Sustentabilidade nas Cidades do Futuro. José Manuel Costa, presidente do Grupo GCI, organizador do Green Project Awards, está na edição da manhã. Muito bom dia, seja bem-vindo. Como está? O que é que se pretende com esta discussão agendada para hoje? O que se pretende exatamente é discutir o que é a inovação e em que modelo é que nós podemos construir cada vez uma cidade mais sustentável. E aí o que nós vamos estar a debate hoje é o que é que a sociedade civil tem para propor para as cidades, do ponto de vista da inovação, do ponto de vista de propostas de maior dinamismo e de maior incorporação da sustentabilidade na agenda das cidades, e numa segunda parte a resposta de 3 presidentes da Câmara, exatamente, que vão falar da sua experiência e aquilo que estão a fazer nos seus municípios também para tornar cada uma das suas cidades mais sustentáveis. E o que é que estes elementos da mobilidade, da inovação, da cooperação, isto tudo em termos de sustentabilidade, permitem a uma cidade? Esses são pilares fundamentais quando nós falamos em sustentabilidade. A sustentabilidade não consegue ser efetiva se não houver uma partilha e uma cooperação entre vários agentes da sociedade civil, porque isso implica que tem que haver mobilização de vários agentes económicos, de facto, que possam contribuir, e dos municípios e das juntas de freguesia, de facto, se consiga mobilizar
a sociedade, primeiro do ponto de vista de quem gera a sociedade, mas também há uma parte importante e relevante que muitas vezes é esquecida do ponto de vista do utente, de nós como cidadãos, o que é que nós devemos fazer no nosso dia-a-dia para termos uma mobilidade urbana mais sustentável, como é que nós nos mobilizamos da cidade, como é que nós gerimos a nossa relação no dia-a-dia com a cidade, como é que nós gerimos a nossa relação com os recursos naturais, a nossa relação com a água, a nossa relação com a energia, a nossa relação com os transportes, a nossa relação com o comércio. E, no fundo, é todo este conjunto de temas que é importante discutir para que conseguimos construir uma cidade mais sustentável. Há aqui uma componente económica que já referiu que também é importante. Por isso mesmo, faz sentido a discussão neste momento? Faz, primeiro porque a economia verde pode ser, e é, seguramente. Aliás, o Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território já o disse, que pode ser a economia verde um dos veículos exatamente para a recuperação económica do país. E nós temos best practice, temos melhores cases, temos boas práticas a nível europeu que podem ser exportadas e podem ser mais implementadas e mais desenvolvidas a nível nacional. A sustentabilidade não existe se não houver criação de riqueza. Muitas vezes nós falamos da sustentabilidade, achamos que só tem a ver a relação com o ambiente. É preciso deixar claro que a sustentabilidade tem que haver um equilíbrio, é sobre o desenvolvimento económico, criação de riqueza, criação de emprego, respeito pelo meio ambiente e respeito e trabalho e de suporte à comunidade. Articulando estes três vetores, conseguimos ter uma sustentabilidade mais eficiente e podemos construir um país também mais sustentável. E a crise não levou a que se desse um passo atrás em algumas destas áreas? Acho que essa foi a primeira tentação, mas eu acho que a crise também é uma oportunidade para nós mudarmos alguns paradigmas, mudarmos a nossa relação com os recursos naturais e questionarmos a forma como nós usamos e interagimos no dia-a-dia. Da nossa relação de poupança energética, como é que nós, mais uma vez, um bem que é muito escasso, embora em Portugal, com tanta chuva, a água não seja um tema, mas muitas regiões do mundo é um problema sério e que por isso temos de ter uma relação eficaz com alguns desses recursos naturais. O Green Project Award já tem ação, para além de Portugal, em Cabo Verde e no Brasil. É este ano que a iniciativa chega finalmente a Angola e Moçambique? Como tem sido a vossa Moçambique intenção? está praticamente pronto para arrancar. Neste momento está em articulação junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique e a Angola, seguramente que dará o primeiro sinal ainda neste final do primeiro semestre. No que diz respeito a Portugal, em que fase do processo estamos este ano? O GPA em Portugal teve, na 7ª edição, tem dois grandes objetivos. Um é, além de identificar as boas práticas, ou seja, aquilo que é o grande objetivo do prémio é criar um ciclo de conferências de forma a poder impactar e discutir a sociedade civil e mobilizá-la mais neste dinamismo da criação da economia verde. E este ano vai haver um conjunto de 4 conferências debatidas ao longo do ano, a 2, em junho sobre o consumo sustentável, uma outra sobre capital natural, tem a ver com a nossa relação da agricultura, o mar e a floresta, e no final do ano uma outra sobre a economia verde, exatamente em linha com aquilo que têm sido os objetivos definidos pelo Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território. Esses são de facto os grandes objetivos e há uma grande novidade, há 3 grandes novidades este ano. Uma que é como é que nós vamos criar e implementar uma nova categoria relacionada com o consumo sustentável, que tem por objetivo criar entre os consumidores e entre os produtores preocupações de sensibilização para o consumidor, para que haja hábitos de consumo mais sustentáveis e mais eficientes. Numa outra parte, como é que nós vamos conseguir incentivar as cidades, as juntas de freguesia, o poder local a definirem projetos de modelos de cidades mais sustentáveis. E acredita que por isso mesmo teremos mais candidaturas aos prémios? Nós acreditamos que teremos mais candidaturas a este prémio. Pela primeira vez, o Prémio de Investigação e Desenvolvimento passa a ser um prémio monetário, ou seja, o vencedor passa a receber 20 mil euros, exatamente para incentivar também maior investigação e uma maior participação das universidades. José Manuel Costa, bom dia, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos nesta edição da manhã. É óbvio que as autoridades portuguesas acompanham com grande preocupação o que tem vindo a acontecer na Venezuela. É uma das comunidades mais importantes de Portugal no estrangeiro e em particular na América Latina, depois do Brasil. E vários membros do governo português têm visitado a Venezuela e estabelecido contactos com
com membros dessa comunidade. E esperemos que a situação evolua de forma a estabilizar as condições de segurança, que é sempre uma preocupação de uma comunidade. Os programas de austeridade têm esta situação. Fomos ultrapassados pela Lituânia. Exatamente. E também por Chipre, embora Chipre agora provavelmente vai nos ultrapassar para trás. Não é? Exatamente. Este ano, as previsões europeias admitem que Portugal possa crescer um pouco mais do que está previsto, 7,8%, ou seja, possa atingir 1,2%, 1,3%, e, portanto, pelo menos nesse aspecto, se isso acontecer, deixamos de estar em divergência com a zona euro e a União Europeia, o que, apesar de tudo, é um resultado sofrível, mas melhor do que o que temos.